Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês um aviso de Deus que é muito importante, que Ele pediu para mandar essa mensagem aí para vocês, tá bom? Hoje vamos falar sobre idolatria, tá? Eu vou ler uma passagem aqui de Ezequiel, capítulo 8 para vocês, tá? Que conta sobre essas coisas de idolatrias que são abominações aos olhos de Deus. Então vou ler essa passagem aqui para vocês, tá? Então, gente, em Ezequiel capítulo 8 diz o seguinte: Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo. Desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para os caminhos do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Elevou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante dele 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. Elevou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Então me disse: Vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Então, gente, aqui fala, sobre a visão que Deus concedeu para Ezequiel, sobre as abominações que o povo de Israel estava fazendo dentro do templo que Salomão construiu para adorar o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro.
E essas pessoas estavam usando o templo que era para adorar a Deus verdadeiro, para adorar coisas pagãs, deuses estranhos, imagens de esculturas feitas pela mão do homem, né? Aquelas imagens que eles faziam nas paredes de répteis, de animais. Então eles adoravam essas coisas estranhas, esses deuses pagãos, esses deuses estranhos, né? Eles utilizavam muitas coisas pagãs para adorar dentro do templo do Senhor, né? O templo que Salomão construiu para o Senhor Deus. E Deus falou para Ezequiel, né? Deus deu essa visão para Ezequiel e disse para Ezequiel que não pouparia esse povo, né? Que esse povo iria colher as consequências desses atos pecaminosos deles. E isso, gente, essa passagem de Ezequiel 8, ela não serve só para aquele tempo, ela é atemporal, ela serve para todos os tempos. E no tempo atual, né, nos tempos atuais que a gente vive agora, tem muitas dessas abominações. São muitos ídolos adorados pelas pessoas aqui nessa terra. E as pessoas acham que a questão de idolatria só serve para aquelas imagens de esculturas adoradas em certos tipos de religiões, né? Mas não é só as imagens de esculturas que são idolatrias. As idolatrias, gente, é tudo que você coloca no lugar de Deus. É tudo que você adora, né? É tudo que você coloca num pedestal. A idolatria, ela pode ser uma celebridade, a idolatria pode ser um líder religioso, a idolatria ela pode ser um líder político, a idolatria pode ser objetos, o dinheiro pode ser uma idolatria, a idolatria também pode ser uma mãe, um pai, um filho, um marido, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, qualquer coisa que você coloque numa situação de superioridade, num pedestal, que você adore, que você idolatre, tudo isso pode ser uma idolatria, tá? E idolatrias, gente, já foi dito, né, nos 10 mandamentos, que não se pode adorar a outros deuses, tá certo? Não se pode idolatrar outros deuses. Isso está no 2º mandamento, gente, dos 10 mandamentos, tá? E Jesus também fala, né, no primeiro maior mandamento que Jesus fala, que é adorar a Deus acima de todas as coisas, né? Jesus fala isso. Então, gente, nunca podemos colocar outras coisas no lugar de Deus. E muitas pessoas, elas não fazem isso. Muitas pessoas, elas colocam outras coisas no lugar de Deus. Elas adoram outras coisas, idolatram outras coisas. Quando querem pedir socorro, elas pedem socorro às idolatrias. Quando elas se influenciam em alguma coisa, elas se influenciam através dessas idolatrias. Quando elas adoram alguma coisa, elas adoram as idolatrias. E isso é muito perigoso, gente. E é o que a gente mais vê nesse mundo atual, né? E, gente, estamos caminhando para o final dos tempos, tá? Vai chegar uma hora, gente, que não vai ter tempo mais para se arrepender, né? Aqueles que se arrependeram antecipadamente, começaram a seguir o caminho de Deus e a ter obediência a Deus, esses vão ter a chance da salvação, tá? Porque buscaram a Deus enquanto era tempo, mas vai chegar uma hora, gente, que não vai ter mais tempo, tá? Que essas pessoas idólatras, elas irão enfrentar a ira de Deus, tá? Quando Deus fala, tem uma passagem da Bíblia que fala, gente, que os idólatras não herdarão o reino dos céus, tá? Então, tomem cuidado, gente, com isso, tá? Os idólatras não herdarão o reino dos céus, tá? A idolatria, ela é um pecado muito sério, gente. Deus abomina a idolatria, tá? Deus não gosta dessa questão de idolatrar outras coisas,
tá? Quando aqui em Ezequiel fala a imagem dos ciúmes, é porque essas imagens, essas idolatrias, elas causam ciúmes em Deus. Porque as pessoas, ao invés de usar o templo que foi construído para Deus, para adorar e louvar o Deus verdadeiro, essas pessoas utilizavam o templo de Deus para adorar essas coisas pagãs, essas coisas estranhas, tá? E no mundo ainda acontece muito isso, gente. Quantas pessoas aí você vê, né, adorando aí celebridades, líderes religiosos, líderes políticos, né, o dinheiro, idolatrando objetos, coisas materiais, idolatrando pessoas, né, pessoas, sejam elas pais, mães, tias, tios, primos, primas, irmãos, irmãs, filhos, né, ou marido, ou esposa, o que seja. Se você vê aí, gente, tem gente que coloca muitas coisas no lugar de Deus. E quando a gente precisa de ajuda, quando a gente está numa situação de aperto, numa situação de aflição, o único, gente, que pode nos ajudar, o único que tem o poder em mãos para nos ajudar, é somente Deus, tá? É somente Senhor Jesus que pode nos ajudar, gente. As outras coisas, as outras pessoas desse mundo, as coisas desse mundo não poderão fazer nada por nós, tá? Isso é muito sério, a questão de idolatria é muito sério. Eu estava esses dias atrás na casa de uns conhecidos meus e uma conhecida minha, ela disse que uma prima dela, gente, pagou R$ 2.000 no ingresso de um grupo musical coreano, né? Eu não vou ficar falando o nome aqui, né? Porque isso não vem ao caso, mas ela pagou R$ 2.000 para ir assistir o show desse grupo coreano aqui no Brasil. Gente, que loucura! R$ 2.000, gente, é dinheiro, tá? A gente tá falando de R$ 2.000, é muito dinheiro. Pode ser que para algumas pessoas que são muito ricas, que são milionárias, que têm muito dinheiro, pode ser que não seja nada. Mas pra gente que não tem tanto dinheiro assim, é muita coisa, né? R$ 2.000 dá para fazer muita coisa, até ajudar pessoas que precisam ser ajudadas, né? Até para fazer uma caridade para pessoas que realmente precisam, né? Para ajudar pessoas carentes e tal, para poder guardar, né? Essa pessoa poderia guardar esse dinheiro para alguma emergência amanhã depois, né? Pode ser que aconteça alguma coisa na vida dela que ela possa precisar desse dinheiro e ela vai gastar esse dinheiro para assistir um grupo musical que nem lembra, que nem sabe que ela existe. E não é só, e o pior, gente, que não é só essa pessoa. São várias pessoas que fazem essa loucura por causa de um ídolo, né? Por causa de um ídolo. Gente, isso é terrível. Quantas pessoas se deixam influenciar negativamente, né, por outras pessoas, porque idolatram essas pessoas. Então, tudo que essas pessoas falam é lei, né? A pessoa vê como uma lei. Ah, não, meu ídolo tal, a pessoa tal, que eu gosto muito, falou que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. E elas nem percebem que em muitas dessas ações há uma coisa ruim por detrás, gente, né? Se deixam influenciar negativamente por pessoas que essas pessoas idolatram, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. A idolatria, além de ser um pecado muito grande, além de ser uma coisa de colocar algo no lugar de Deus, algo ou alguém, né, no lugar de Deus, além de ser ruim por conta disso, ainda pode vir influências negativas através dessas idolatrias, né? Podem sim vir coisas negativas, influências negativas através dessas idolatrias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado. É o que eu falei. Quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente não se deixa influenciar negativamente por outras coisas, né? A gente não se deixa colocar coisas no lugar de Deus, tá? A gente sempre tem Deus no centro da nossa vida, a gente sempre tem Deus em primeiro lugar da nossa vida. E é muito importante a gente ter Deus em primeiro lugar da nossa vida para que a gente saiba fazer coisas
boas, né? Para que a gente saiba fazer escolhas boas, para que a gente tenha sabedoria para lidar com os problemas da vida, com aquilo que vem para as nossas mãos, né? Principalmente se for bênçãos de Deus, né? A prosperidade que Deus traz em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente tendo a sabedoria, o conhecimento do nosso Senhor Deus, Senhor Jesus, a gente pode, né, fazer escolhas corretas em nossas vidas, tá? Isso é muito importante, porque ao invés das pessoas colocarem algo ou alguém no lugar de Deus, porque elas não colocam Deus no centro da vida delas, porque elas não vão procurar a Deus, né? Muitas vezes tem gente que tem problemas na vida que ao invés de procurar a Deus, vão procurar outras coisas, vão procurar até deuses estranhos para poder solucionar esses problemas na vida dela. Mas muitas vezes, gente, nenhum desses problemas não são solucionados. Por quê? Porque não é Deus que está ali, são outras coisas, né? Porque o único que pode solucionar os nossos problemas é Deus, tá? E tem uma passagem aqui de Jesus que é muito importante que eu vou ler para vocês, tá? Então, gente, essa passagem é em Mateus 6, versículo 24, que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E é verdade, gente. A gente não pode servir a Deus e a outras coisas. Não existe isso. O que eu mais vejo por aí são pessoas que falam: ah, mas eu tenho as minhas crenças, eu creio em outras coisas, mas o Deus é o mesmo. Não sei, gente. Você acha mesmo que o seu Deus é o mesmo? Deus é um só. Deus é um só. As pessoas são cheias de idolatrias, idolatram outras coisas, né, no lugar de Deus, e depois fala que o Deus delas é o mesmo. Ah, não, Deus é um só. Claro, Deus é um só mesmo. Realmente, Deus é um só. Mas se você está no caminho da idolatria, pode ter certeza, Deus não estará com você, porque você está em pecado. Você está num pecado muito grave que desagrada a Deus. Então Deus vai soltar a sua mão. Por quê? Porque se você confia em outras coisas, se você procura outras coisas, ao invés de procurar a Deus, então o que Deus vai pensar? Então você fique com essas outras coisas. Quando você tiver um problema, você pede para essas outras coisas solucionar para você, porque eu estou largando a sua mão. É isso que Deus pensa. Gente, eu já fui uma idólatra. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu já fui idólatra na minha vida. Por um tempo muito grande da minha vida eu já fui idólatra. E eu sei muito bem as consequências graves que eu sofri por conta disso, tá? Então, gente, atrás dessa idolatria há trevas, há abominações, há coisas que vão trazer problemas amanhã depois para vocês, né? Então tomem cuidado. Tem igrejas por aí que diz que adora ao Senhor, mas fica se baseando em coisas pagãs, né? Por um exemplo, se você já viu igrejas que ficam fazendo simpatias e rituais pagãos dentro da igreja, igrejas que ficam até, gente, fazendo entrevista com trevoso lá, não vou ficar falando o nome que não vem ao caso aqui, vocês sabem o trevoso que eu tô falando, né? Então tem igrejas que fazem entrevista com trevoso. Gente, que é isso? Você vai ficar chamando essas coisas ruins dentro da casa do Senhor, dentro da casa que é para louvar e glorificar o Senhor, que é para ter coisas positivas, coisas de bênçãos, coisas de glórias do Senhor. Você vai trazer coisas das trevas dentro da casa do Senhor? Que isso, gente? Isso é muito sério. E com certeza os líderes religiosos que estão fazendo isso, quando vir o tempo do julgamento, quando Jesus voltar, essas pessoas vão ter que pagar as contas, viu? Vão ter que dar ali satisfações ao Senhor Jesus pelo que elas fizeram, tá? Elas vão sofrer as consequências. Isso é grave, gente, isso é sério, tá? Isso não é brincadeira, não. A vida com o Senhor, a vida com Deus, ela tem que ser levada com seriedade, com obediência. Muitos falam: ah, mas não importa o que eu faço, o importante é meu coração. Tudo bem, se você for uma pessoa de caráter, que bom para você, graças a Deus, faz mais do que sua obrigação, você ser uma pessoa de caráter e fazer o bem para os outros. É a nossa obrigação fazer isso.
Só, gente, que as pessoas não serão salvas somente pelas obras. Elas serão salvas também pela obediência a Deus. Se você tem obras boas na sua vida e você é obediente a Deus, você será salvo. Não adianta você ter boas obras e não ser obediente a Deus. Isso vai contar muito amanhã depois, quando Jesus vir para essa terra, voltar de novo, tá? Que ele já está voltando, né? Os sinais estão aí para quem quer ver. A gente tem que tirar as vendas dos olhos e a gente tem que começar a enxergar as coisas, porque amanhã depois pode ser tarde demais. Amanhã depois pode ser que não tenha mais volta, que a gente não possa mudar mais. Então mude enquanto há tempo, seja obediente a Deus enquanto há tempo. E sim, faça obras boas, seja bom para com os outros. Além de ser uma virtude nossa, ainda é uma obrigação nossa a gente ser bom para com os outros. Porque Jesus fala no segundo maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você é capaz de se amar, você também pode ser capaz de amar o próximo, tá? Então, gente, lembre-se do primeiro maior mandamento que Jesus fala, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então vamos amar a Deus acima de todas as coisas, para que a gente, amanhã depois, não pague por essas consequências de ficar aí indo atrás de idolatrias, indo atrás de coisas que não vão trazer nada de bom para a nossa vida. Porque sim, gente, os idólatras terão que pagar as consequências pelos atos deles, por ficar aí idolatrando coisas, né, ao invés de procurar Deus, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Idolatria, gente, não é brincadeira, é um pecado sério, tá? Isso provoca ciúmes em Deus, porque quem te criou, quem colocou você nessa terra, não foram os deuses pagãos, não foi o dinheiro, não foi outras pessoas. Ah, mas eu vim do meu pai e da minha mãe. Mas quem te colocou na barriga da tua mãe? Quem te deu o sopro da vida? Foi Deus. Deus que te deu o sopro da vida. Deus que te deu essa obra maravilhosa de estar vivo aqui nessa terra. Porque se não fosse o sopro da vida, você não estaria aqui. Se não fosse o sopro da vida de Deus, você não estaria vivo para contar a história, tá? Então, gente, eu vou ler aqui um salmo, tá? Que é muito importante, que é o Salmo 115, tá? Então, gente, o Salmo 115 fala o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, e ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre louvai ao Senhor. Viu, gente? O Salmo 115 fala, né, que aqueles, os idólatras, se tornarão iguais aos seus ídolos, tá? Eu vi uma história, gente, de uma menina nos comentários, que ela viu uma cantora aí muito famosa nos Estados Unidos, e ela disse que gostaria muito de ter a vida dessa cantora.
E ela se influenciava por essa cantora, né? E você sabe, né, os fãs como são. Os fãs, né? Fã, gente, vem de fanático, tá? Então, fã nada mais é que um fanático, tá? Então, o que acontece? Essa menina queria ter muita vida dessa cantora e, gente, por mais que essa cantora vivesse no maior luxo, no maior glamour que o dinheiro e a fama pode trazer, essa cantora tinha sérios problemas emocionais. Foi diagnosticada até com borderline, né? Um problema muito sério, psicológico, né? Que eles chamam como transtornos, né? Transtornos psicológicos, né? E aí, o que acontece? Essa menina adquiriu, sabe o que dessa cantora? Os transtornos psicológicos dessa cantora, tá? Foi isso que ela adquiriu. Ela não adquiriu a fama e a riqueza dessa cantora, mas ela adquiriu os problemas psicológicos dessa cantora. Olha como é grave isso, gente. Olha como é grave a questão da idolatria, né? A questão de você se influenciar por coisas deste mundo, né? Isso é muito sério, gente. E o único, gente, que nem fala aqui no Salmo 115, o único que pode nos abençoar, o único que pode trazer a prosperidade em todas as áreas da nossa vida, o único que pode dar o sopro da vida pra gente, o único que pode nos ajudar na resolução de nossos problemas, o único que pode tudo, que tem o poder de tudo, é o nosso Senhor Deus Pai. Tá? Por isso que Ele colocou Seu Filho Jesus Cristo aqui nesse mundo, para que a gente entregasse a vida para Jesus, para que a gente tivesse a salvação, que é isso que Deus quer pra gente. Deus, Ele quer que as suas criaturas, que agora seus filhos, né, que entregaram a vida na mão de Jesus, porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente se torna filhos de Deus, né? A gente se torna de Deus. Então Deus, Ele quer que todos sejam dele, que todos mereçam a salvação, que todos mereçam a glória que Ele tem para os seus filhos, tá? Que todos mereçam estar numa terra sem dor, sem sofrimento, sem ranger de dentes, uma terra cheia de alegria, cheia de felicidade, cheia da luz de Deus, né? Porque Deus fala que a Nova Jerusalém será linda, será iluminada pela luz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos sentar à mesa junto com o Senhor Jesus. Porque Deus, gente, Deus, Ele tem um amor incondicional por todos nós. Deus nos ama. Deus ama todos, mas o único que Ele odeia é o pecado. Deus não gosta do pecado. Deus não gosta do pecado. Mas Deus nos ama. Deus ama tudo que Ele cria, Ele ama. E por amor de nós, Ele colocou o seu Filho, Jesus Cristo, que derramou seu sangue aqui nessa terra para nos salvar, para nos conceder o perdão de nossos pecados e a salvação da nossa alma. E a gente vai perder isso, gente. A gente vai perder essa grande chance que Deus está nos dando. Não perca essa chance. É isso que Deus está falando, está querendo avisar para vocês. Não percam essa chance da salvação, tá? Não percam essa chance. Porque ela é única, gente. Ela é única. Ela é a maior chance da nossa vida. E se a gente perder, a gente não tem como recuperar mais, tá? Então vamos prestar atenção aí nos nossos atos. Vamos prestar atenção em quem a gente se deixa influenciar. Por quê? Porque a gente tem que se deixar influenciar por Deus, gente. A melhor influência da nossa vida, a influência mais positiva que a gente vai ter na nossa vida é a influência de Deus. É a influência do Deus Pai Todo-Poderoso. Porque a Ele pertence a toda a glória. A Ele pertence todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a sabedoria desse mundo. Ele é o dono de todas as coisas, gente. Deus é o dono de todas as coisas e Ele manda em tudo. Ele manda em tudo. E o trevoso lá, gente, tem algumas pessoas aí nesse mundo que ama adorar o trevoso, porque também tem gente que idolatra. Gente, o mundo é tão maluco, tem gente que idolatra até o trevoso. Tem gente que idolatra até o trevoso, gente. Olha, não tem como acreditar numa coisa dessa, né? Então, até o trevoso lá, que algumas pessoas idolatram, ele só faz alguma coisa se Deus permitir. Se Deus permitir que ele faça, ele faz. Ele obedece até a Deus. Até ele obedece a Deus. Ele é rebelde? É. Se voltou contra Deus? Se voltou. Mas ele tem que obedecer a Deus. Porque Deus é o soberano, Deus é o poderoso, Deus é o dono de tudo.
E Ele que cria tudo e Ele que manda em tudo, né? E a idolatria, gente, eu até esqueci que a idolatria não é só adorar outras coisas, é adorar muito a nós mesmos também. Achar que o nosso conhecimento, que a nossa sabedoria é o que prevalece, que a gente sabe de tudo, que a gente é o melhor de tudo, né? Aquela idolatria a nós mesmos, ao nosso corpo, à nossa própria imagem, né? Aquela idolatria de achar que nós somos melhores do que os outros, que nós somos superiores aos outros, que os outros são inferiores a nós, né? Que nos traz a altivez, a soberba, né? Gente, isso é muito, muito sério. E nós não sabemos de nada, nós estamos nessa vida para sempre, sempre aprender uma lição nova. Porque por mais que a gente aprenda muita coisa, ainda a gente não vai saber tudo. A gente nunca vai saber tudo. E quem sabe de tudo? Quem é o dono da sabedoria? Quem é o dono do conhecimento? É Deus, né? Então por isso que a gente tem que se agarrar a Deus. E sempre procurar a Deus. E sempre louvar a Deus. E trazer Deus para as nossas vidas, tá certo? Tem um outro versículo que eu separei, que eu vou ler aqui para vocês, tá? O outro versículo que eu separei, gente, é em Josué 24, versículo 15, que fala o seguinte: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, gente, a gente tem que levar esse versículo de Josué para a vida. Se, caso, as pessoas que estão ao nosso redor não querem servir ao nosso Deus, diga a elas: se não vos agrada servir ao Senhor, sirva aos seus deuses. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E sempre, sempre falam isso, gente. Coloquem essa frase como tema da sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você vai ver, gente, que você e a sua casa terão a salvação e a vida eterna. Que é isso que Deus quer, que todos tenham a salvação e a vida eterna, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um ótimo ano, tá? Muito obrigado por estarem aqui escutando essa mensagem de Deus, tá? Que Jesus esteja com vocês, estejam com os seus, né? E que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo cubra vocês e a sua família com muita sorte de bênçãos, com muita prosperidade em todas as áreas da vida de vocês, tá? Que Jesus Cristo conceda a salvação para vocês e a todos da sua casa. E que vocês tenham uma ótima vida e a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Até a próxima. Um beijo.